Shalom a todos, graça e paz nessa manhã de sábado. Eu desejo tudo de bom para vocês, para sua família, para aqueles que estão me vendo através desse vídeo. Que o amor do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E que no momento em que você esteja vendo esse vídeo, o Senhor, o Espírito Santo, possa te tocar, te refrigerar, abrir os teus olhos e os teus ouvidos para receber o maná de Deus, como todos os dias nós fazemos. É o alimento espiritual que nos fortalece, nos nutre os canais espirituais para seguirmos adiante na nossa fé, na nossa crença, na nossa resiliência de servir a Deus e de seguir os caminhos do Senhor. Porque, como disse Paulo, a presença do Senhor o basta. Como disse Deus a Paulo, a minha presença te basta, Paulo. Então nós cremos também e acreditamos na presença do Espírito Santo como suficiente nas nossas vidas, porque é Ele que traz refrigério, é Ele que traz compreensão, é Ele que traz conforto da alma e do espírito. Podemos viver numa tribulação de vida, podemos estar vivendo num momento de grande tribulação, mas quando nós temos a presença de Deus e do Espírito Santo, há uma paz interior que o mundo não pode dar. E essa paz só tem aqueles que creem em Deus, não aqueles que são alienados por completo do nosso Senhor e creem somente neste mundo. Porque a palavra diz que se nós cremos somente nesta vida e nesse mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Amém? Então alegre o teu coração. Que o Senhor derrame agora óleo de alegria sobre a tua vida. Que o teu coração seja aberto e que o Espírito de santidade, aquele mesmo Espírito que parava sobre as águas na criação, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que conserva-nos agora nesses últimos tempos da igreja do final dos tempos, esperando que o nosso Senhor Jesus venha buscar os justos, os escolhidos e os chamados, e aqueles que prevaleceram, e aqueles que permaneceram, e aqueles que reverenciaram a palavra de Deus e a presença do Criador da vida, e levou isso adiante, fazendo disso um estilo de vida. Eu estou aqui no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e o capítulo que eu quero compartilhar com os irmãos está no capítulo 19, a partir do versículo 23. Vamos ler até o 25, 26. Diz assim a palavra inerrante do Senhor, a palavra de vida. Ela diz assim: saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquela cidade e todas as campinas e todos os moradores das cidades e os que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Até aqui. Aqueles que tiverem oportunidade, que tiverem curiosidade, de quiserem ser abençoados, depois façam a leitura completa deste capítulo para entender com profundidade a história de Sodoma e Gomorra. O que eu quero explanar rapidamente para trazer para a nossa compreensão e quem sabe dando resposta para muitas situações, porque nada de Deus é aleatório, nada é por acaso, sempre tem um propósito e um direcionamento. E não vai ser diferente agora, porque através da oração, antes da palavra, eu meditei nela e orei e busquei como um bom instrumentista ou instrumento, porque instrumentista é aquele que me usa, que é o nosso Deus. Então, como um bom instrumento que foi ali esterilizado, limpo, os canais abertos
para receber a palavra e para transmitir essa palavra como um verdadeiro arauto, um atalaia, que é aquele que não coloca heresias, não tira e não põe nada, mas ele transmite a palavra como ela deve ser transmitida, assim como o rei passou. Então, eu quero aqui conjecturar com os irmãos a respeito dessa passagem, enfatizando o versículo de número 26, que diz que a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Nós podemos entender e nós compreendemos, e os conhecedores da palavra de Deus sabem que Sodoma e Gomorra era uma cidade de grande iniquidade, concupiscência e todo tipo de lascívia e de pecado era cultuado naquele lugar. E que esses homens queriam, inclusive, na casa de Ló, buscar uns anjos que ali estavam, que chegou em forma de homens para avisar Ló sair da cidade, porque ia chover fogo e destruir ela devido à sua pecaminosidade, devido àquela cidade ser uma cidade vil, onde o pecado era patente, onde o pecado era cultuado dia e noite. Então, naquele lugar ali, homens viram os anjos entrarem na casa de Ló e foram para lá para poder atacar de uma forma promíscua esses anjos. Mas Ló os impediu. E Abraão já havia orado para que Deus livrasse Ló dessa chuva de enxofre, dessa chuva de fogo, onde iria destruir Sodoma e Gomorra, onde ele morava com a sua família. Então os anjos pediram a Ló que sumisse da cidade, que saísse da cidade, que não olhasse para trás e que fosse com a sua família para as montanhas para ser salvo. Ocorre que quando eles saíram, começou então a destruição e a mulher de Ló olhou para trás e disse que ela virou uma estátua de sal. Como diz assim, o grande biblista, o pastor, o teólogo, o arqueólogo, bem conhecido, né, que dizia que ela voltou para Sodoma, para aquele lugar. Eu prefiro ficar aqui com um texto que diz que ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. E agora eu quero colocar em prática, ou seja, aplicar essa palavra para nós nos dias de hoje. E então eu vejo que como ela é uma cidade promíscua do pecado, eu comparo ela nesse mundo que nós vivemos, de pecadores, de todo tipo de promiscuidade, de iniquidade, de terror, de coisas horrendas, de tragédias e por aí vai, que é conhecido de todos nós, porque nós podemos ver o quanto de desgraça acontece nesse mundo e quanto que o homem banaliza a vida do seu semelhante e trata às vezes como cachorro aquele que está necessitado, ou então quando um vem numa situação de serem abatidos nas ruas, as pessoas chegam a pular por cima e passar, achar que aquilo ali é comum. E não é comum. Então nós vivemos num tempo terrível, uma geração terrível, onde a volta de Jesus está bem próxima, devido aos acontecimentos que nós estamos presenciando nos dias de hoje. Mas o que eu quero também enfatizar é sobre a mulher de Ló. Ela então, enamorando com o pecado ainda, porque aquela cidade era uma cidade pecaminosa. Ela olhou para trás, eu entendo que ela teve saudade daquele lugar. Ela saiu daquele lugar. É como se o crente fosse convertido, fosse revelado e agora ele está na presença do Senhor, mas o mundo não saiu de dentro dele. Vira e mexe, ele cultua, ele namora com o pecado, ele busca ali algo do passado para se sacrificar espiritualmente falando, se moer por dentro, sabe? Saudade, namorando com o pecado. Isso acontece demais, isso
traz paralisia. Se ela virou numa estátua de sal, ela olhou para trás, o lugar onde era o pecado ali que reinava naquele lugar, então ela ficou paralisada. Então eu entendo que o passado promíscuo, ele paralisa as pessoas, e as pessoas não conseguem progredir o andar, as pessoas não conseguem seguir adiante, as pessoas se paralisam, as pessoas vivem e se remoendo das coisas do passado. E o que eu te digo nesse dia, nesta manhã, através da presença do Espírito Santo, abre o teu coração agora, recebe aí agora, é que Deus está dizendo: não olhe para trás, esqueça o teu passado, esqueça as coisas que passado ficaram. Hoje o presente, na presença de Deus, é que vale, é adiante, porque quando ele disse assim: perdoados estão os teus pecados, quando você se converteu, ele jogou no lago do esquecimento. E muitas vezes o homem vai lá nesse lago do esquecimento, onde Deus diz que jogou lá, e fica lá enamorando com as coisas do mundo, querendo voltar para as coisas do mundo, relembrando as coisas do passado. O passado paralisa, o passado traz tristeza, o passado não deixa você progredir. Por isso eu te digo: não seja como a mulher de Ló, siga adiante, agora uma nova vida, uma vida com Cristo. Aqueles que se converteram, aqueles que trocaram o mundo pelas coisas de Deus, aqueles que não se moldam às coisas do mundo, aos costumes, aqueles que não se banalizaram a vida, nem a dele nem a dos outros, porque o homem é suicida por si só. E aqueles que fazem com que a sua vida seja pior ainda são aqueles que ficam remoendo, aqueles que guardam rancores, aqueles que não perdoam, aqueles que vivem do passado. Tira isso de dentro de você. Não deixe o passado te paralisar. Não vire uma estátua, não fique paralisado, não fique inerte. Vá adiante, siga a tua vida, porque o que Deus tem a partir de agora na tua vida em diante é que vai fazer com que você seja um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, bem-sucedido. E não só nessa vida, das coisas desse mundo, das coisas dos projetos e dos sonhos, mas espiritualmente, como eu disse no início, a paz de espírito, a paz que traz todo o entendimento, a paz que traz no momento de tribulação, grande refrigério na tua vida, você só vai encontrar quando você estiver diante da presença do Senhor, em sintonia com o Senhor, e seguir a tua vida adiante. Que o teu passado só sirva para você lembrar dele e dizer: eu não quero mais voltar para esta vida. Amém? Você entendeu essa palavra? Essa palavra é para você. É uma palavra de força, de resiliência, é uma palavra que vai te dando uma resposta. A resposta de Deus é sim, vai adiante. A resposta de Deus é o seguinte: abriu aquela porta, Deus está dizendo: pode ir. Alguém pediu uma resposta, não sei por que eu estou falando isso agora, mas vem da parte do Senhor. Alguém: Senhor, me dá um sinal, me dá uma resposta. A resposta é sim, mas é daqui adiante. Não fale nada para ninguém. A porta se abriu, a oportunidade apareceu, você tem que tomar a decisão, e você consultou a Deus e pediu a Ele um sinal. O sinal, Deus está dizendo para você, é sim. É sim. Tenha fé, siga adiante e vá em frente, porque o que eu tenho para você é maior do que você pensa. Que dessa manhã Deus possa falar e continuar falando no teu coração. Que o Senhor guarde a tua casa, a tua família, a tua saúde, os teus projetos e os teus sonhos. Esse é o meu desejo. Essa é a vontade de Deus para aqueles que creem e gostam da presença do Senhor. Que Deus os abençoe.